O, a regra do impedimento, segundo a matéria da Folha de São Paulo, ou uma matéria da Folha de São Paulo de 9 de junho de 1998, regra 11 do futebol, impedimento. É preciso enfrentar dois defensores. Um jogador estará impedido quando estiver no campo de ataque à frente do último adversário, menos o goleiro. Não há impedimento do jogador que estiver em seu campo de defesa ou quando há pelo menos dois adversários à sua frente. E a regra do impedimento, segundo a Wikipédia, né, visto que há um erro aqui de concordância do do verbo, do verbo adversário. Impedimento, segundo Wikipedia. A regra do impedimento. Em linhas gerais, para que um jogador esteja impedido, duas condições precisam ser satisfeitas simultaneamente. Ele precisa estar em posição de impedimento e ele precisa interferir na jogada em curso. O texto também oferece 5 condições para que o impedimento possa ser categorizado assim como tal e se configurar em condição 1. Um companheiro de sua própria equipe está tocando a bola enquanto executa um passe, uma cabeçada, um chute a gol. E condição 2. O referido passe não é uma cobrança de escanteio, um tiro de meta, uma cobrança de lateral. Condição 3. O jogador está no campo de ataque. E condição 4. O jogador está mais próximo da linha de fundo adversária do que a própria bola. Condição 5. Um ou nenhum adversário está mais próximo da linha de fundo adversária do que o jogador. E para efeito da quinta condição, as partes do corpo que contam para determinar se alguém está ou não mais à frente são apenas aquelas usadas por jogadores de linha para tocar a bola. Apenas braços e mãos não contam. Como já foi dito, o texto segue. Quando todas essas 5 condições acontecerem juntas, o auxiliar tem a obrigação de sinalizar a posição de impedimento. Este é o texto escrito por outrem. Posição de impedimento, ela sobretudo não afeta os juízes, os árbitros. O juiz, ele na verdade não sofre com a posição de impedimento. Ele pode até arrumar problemas depois que acaba e levar para casa esses problemas. Mesmo com o árbitro de vídeo de 98 até 2024, foram adicionadas algumas técnicas para a execução da regra do futebol, né? Da regra do futebol. Por exemplo, o replay para árbitros. Replay para árbitros foi implementado aí em 2018, mais ou menos, alguma coisa assim, na Copa do Mundo. Antes já havia ocorrendo no Campeonato Brasileiro, mas não interfere na regra do impedimento. Pode interferir no problema que o juiz deixa ou não de levar para casa. Antigamente, o juiz levava muito problema para casa, problemas pesados, assim. A punição para o impedimento. A punição para uma infração de impedimento é um tiro livre indireto para o time adversário. Para o time adversário. Tchuf. Cobrada no ponto onde o jogador em posição irregular se encontrava, sendo assim considerado uma falta leve, diz o artigo da Wikipedia sobre impedimento no futebol.
partindo do princípio que o jogador atacante ele tem que enfrentar pelo menos 2 jogadores, sendo que o goleiro não conta, significa, e é mister saber, que o jogador que se encontre na linha de impedimento entre ele e o goleiro apenas estará impedido. Ele tem que ficar atrás de pelo menos 2 jogadores antes do momentum acontecer. Qual seria o momentum? O primeiro toque na bola do time atacante. Quando a molécula do corpo do time atacante que está lançando a bola acertar a bola para assim efetuar o passe ou então adiantar a bola para frente, o jogador atacante mais adiantado deve estar atrás de pelo menos 2 jogadores defensivos. Isso descaracterizaria o impedimento e o jogador poderia seguir livremente, mas como ele preferiu, por exemplo, numa situação de impedimento, no momento se antepor a apenas um jogador, que fosse o goleiro, ele sofreu a punição. E qual é a punição? Punição para impedimento. Punição para um impedimento assinalado. O impedimento é uma regra, mas também é uma punição categorizada no futebol. Atinge todas as categorias, desde a base. A punição para uma infração de impedimento é um tiro livre indireto. Tiro livre indireto para o outro time. Seja o que Deus quiser, vai sair deles, vai sair dos defensores. Sobre a carreira de Odovan Cifras, ou sobre a história de Odovan Cifras no futebol. Jogou muito Pro Evolution Soccer 2006, na capa Cristiano Ronaldo, se eu não me engano. Muito Pro Evolution Soccer 2010, Adriano Imperador na capa com a camisa do Inter de Milão. Bom passe! E muito Pro Evolution Soccer 2012 também. 2012 eu não lembro o que estava na capa, mas foram todos os jogos do PlayStation 2. Odovan Cifras também articulou os uniformes de 2 times de sua periferia ou da região onde morava. Inclusive disputava títulos na várzea. Mais ou menos a mesma idade todo mundo tinha, ali pela adolescência. E foi isso. Achei importante esclarecer a regra do impedimento para que todos pudessem usufruir hoje em dia das mesmas condições de averiguar que um árbitro de vídeo também o tem. Também as tem, vamos deixar assim. E bola pra frente. Você ouviu The Clash, Whiteman?